E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, já faz um tempinho que eu não venho aqui contar nada, né, que aconteceu comigo, uma história. E essa maquiagem eu fiz no outro vídeo. Vai lá dar uma olhadinha também. Eu fiz essa pele basiquinha, usando poucos produtos, os produtos que eu comprei. Vai lá dar uma conferida também. Comprei uns produtos pro meu cabelo também muito bafo. Comprei um olhinho, mas você tem que ir lá no outro vídeo pra conferir. Bom, hoje eu vou contar uma história de um cliente que eu tive quando eu morava lá em São Paulo. Isso em 2010, 2011, 2012 foi o tempo que eu saí com ele, né? O tempo que eu fiquei em São Paulo foi o tempo que eu saí com ele direto. A maioria das pessoas, elas acreditam, elas acham que os homens que vão atrás do serviço dessas meninas na rua é muito por conta do serviço. Mas em alguns casos, esses clientes, eles vão atrás do serviço dessas meninas mais pela companhia também. Então, leva ela pros motéis, pro hotéis, levam às vezes pra casa, pra ter aquela companhia ali pra ele se colocar, né? Pra ele usar a colocação dele à vontade, aí se a menina quiser usar a colocação que ela usa. Mas que muitas vezes também, muitas meninas acabam entrando nesse caminho das drogas justamente por conta disso. Às vezes elas nunca tiveram nenhum contato, mas por conta do dinheiro, né, que aparece ali na hora, porque às vezes o cliente te leva para esses lugares, e como ele quer uma companhia, e às vezes ele tá ali utilizando a colocação dele, e você tá ali do lado careta, ele vai olhar para você e vai falar bem assim, quanto que você quer para utilizar comigo? E você tá ali, às vezes, naquele frio, penando a noite toda, sabe? Na rua, de madrugada, você aceita, né? Às vezes ele paga o dobro, o triplo, sabe? Então, às vezes, tem clientes que dão muito dinheiro pra. Quando esse cliente é colocado, eles acabam soltando muito dinheiro, sabe? Então, tem meninas que acabam ganhando bastante dinheiro também, mas aí você tem que acompanhar, na maioria das vezes, a colocação do cliente também. Então, tem um cliente do Padê, tem um cliente da Pedra, que é o mais forte, que é inclusive o que eu vou falar hoje. Meu cliente, ele era usuário de Pedra, então sair com ele era bem babado também. Então, algumas meninas, elas acabam entrando nesse mundo, nesse momento, em que é oferecido dinheiro para elas, e elas, sabe, deslumbradas ali, que é um dinheiro fácil, né? Então elas aceitam, dá o primeiro puxa ali no babado, aí já era, só a ladeira abaixo. Então muitas vezes as meninas saem com esses clientes, passam a noite toda com ele, o cliente paga o trabalho da menina, paga o hotel, e no final não tem mais nada. O que acontece? A menina se vê ali com o dinheiro que ela ganhou do cliente, na ânsia, sabe? Daquela abstinência de querer mais colocação também, igual o cliente, então eles têm aquela ideia, né? O cliente fala, o que você acha, né? Eu paguei você, você tem dinheiro, o que você acha de você pagar agora pra gente? E aí muitas gatinhas aceitam isso, sabe? E elas estão ali naquela colocação, sabe? Não tem aquele raciocínio tão lógico. Tem dinheiro, já tá ali, vamos continuar. Então elas acabam pagando o hotel pro cliente pra elas, comprando mais colocação. E aí passa horas e horas, aí ela volta pra casa sem nenhum tostão. Muitas vezes elas moram em casa de capetinho, o que acontece? Elas apanham, tem que voltar pra rua e volta pra rua transtornada, sem dinheiro, sem tomar banho, sabe? Sem comer. E, gente, é uma situação aqui que eu já vi que foram parar embaixo de viadutos, na Cracolândia. E eu já vi casos também de meninas que não queriam ajuda, sabe? Rejeitaram ajuda. De falar que tá bem ali, quer viver dessa vida. E é isso também, sabe? Eu acho que cada um faz da vida o que quer. A gente também não é obrigado, sabe? A fazer a pessoa aceitar a nossa ajuda. A pessoa tem que ser ajudada também, principalmente nesse caso. A pessoa tem que estar querendo sair disso mesmo, porque senão ela não vai conseguir. Mas é isso, sabe? O que eu quero dizer é que os clientes não vão exatamente todas as vezes atrás dessas meninas por conta do serviço sexual, e sim muitas vezes por conta dessa colocação. E aí já é o outro babado, entendeu? Como eu falei, aí a menina já entra nesse mundo também, aí já é só ladeira abaixo. Mas hoje eu vou falar do meu cliente, que é um cara que saiu comigo durante 3 anos direto. Ele era japonês, eu acho que já tinha uns 50 anos, por aí. Ele era baixinho, ele tinha um carro bom. E era um cliente, quando eu cheguei lá em São Paulo, que ele rodava na rua, só que ele não parava pra ninguém. Era um cara que rodava, ficava com o vidro bem. Ele baixava pouco o vidro, só colocava assim o olho pra ver de vez em quando. E tem muitos clientes que estão assim na rua. Eles rodam, não saem com ninguém, não pegam ninguém. Alguma coisa acontece, eu vi esse cliente ali rodando, ele não saia com ninguém. E até que um dia ele parou pra mim. Parou pra mim, aí eu comecei a sair com ele. E pra mim era de boa também naquele tempo sair com ele, sabe? Eu sabia que ele era colocado de pedra. Tanto que a primeira vez que eu vi a Cracolândia, ele me levou lá. Em uma dessas colocações dele, que tinha acabado o babado,
Ele me levou lá na Cracolândia, e a Cracolândia naquela época tinha muita gente, foi assustador. Eu fiquei muito assustada, porque ele ia entrar de carro lá no meio e parecia aquela cena de zumbi, sabe? Porque era uma noite fria e eu só via a garoa cortando aquelas luzes fortes, sabe? Naquela madrugada fria, assim. E muita fumaça de longe, assim, várias pessoas, muitas vozes, muitas vozes. Sabe quando você tá no shopping, você escuta um monte de vozes? Era assim que eu escutava. Era uma cena, assim, pra mim assustadora, porque eu tava recém-chegada em São Paulo, não conhecia direito esse rolê. Então ele foi me apresentando esses lugares também, sabe? Mas aí eu saía com ele e também na época eu utilizava o padê. Então eu usava padê, então ficava meio que de boa, sabe? Ele comprava o padê pra mim, pagava o meu programa, eu utilizava a colocação dele lá no motel e virava a noite, virava a noite, virava a noite. E ele saía comigo às vezes, quase todos os dias da semana ele saía comigo. E é um gasto imenso, né? Porque ele comprava muita droga, gente, ele comprava muita colocação. E ele ficava virado, porque tinha vezes que ele já tava lá no motel e depois que ele ia atrás de mim, entendeu? Me procurar pra pegar mais ainda. Então tinha aquele momento que ele se colocava ali, aí ele já ia lá na rua comigo, já sabe, transtornado, e já ia. Outras vezes que ele já ia de cara comigo lá na rua mesmo, me buscava lá e a gente ia nesses lugares buscar. E ele já me enfiou em cada lugar, esse cara. Eu já fui com esse cara pra cada lugar que hoje eu paro pra pensar assim, eu acho que agora exatamente. Nesse momento, acho que eu não faria essas loucuras, sabe? Mas, nossa, já fui pra cada lugar. Esse cara já me enfiou em cada buraco, em cada situação. Bom, ai, que tiração, era muito mal. E o que que aconteceu? Vou resumir essa história porque é uma história muito longa. Então, ele saía comigo direto, 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 direto. E teve um momento, depois de um ano, mais ou menos, mais de um ano e meio saindo comigo direto, ele começou lá a ficar o ó do aqué, né? Então o dinheiro dele tava acabando também. E tanto que uma vez ele me levou pro motel, a gente chegou no motel, a gente fez o abalo, tudo, eu esperei lá, ele utilizou a colocação dele, tudinho, ficou lá colocado. E quando chegou na hora do pagar o cachê da boneca, ele falou que não tinha. E eu já fiquei transtornada, né? Falei, não, você vai ter que me dar porque você não falou nada antes, sabe? Ele falou, não, mas eu achei que você não ia ficar chateado, porque você conhece. Realmente, ele me pagava super bem, sabe? A gente já se conhecia há um tempo mesmo, porque a gente saía direto. Só que ele, sabe, ele chegou lá, me pegou e falou, achou que ia ser de graça, não, só porque me conhece há muito tempo e sai comigo. E aí, e nessa noite, eu lembro que tava chovendo muito, tava chovendo bastante. Aí a gente saiu do motel, ele pagou o motel e a gente foi não sei pra onde. Só sei que a gente parou ali perto de Higienópolis, naquela região ali do centro. E aí ele saiu no meio da chuva, tava um temporal, ele saiu no meio da chuva e eu fiquei dentro do carro. Ele demorou uns 15 minutos, 20 minutos no máximo, ele voltou com o dinheiro vivo, assim, sabe, dinheiro em espécie, e me deu, falou, ó, tá aqui. E daí ele me deu mais dinheiro ainda, porque ele queria que eu voltasse com ele pro Lavo Babado. Eu não sei como, por quem ele foi pegar esse dinheiro, sabe? Eu só sei que ele apareceu com a Coé ali. Ainda teve um momento que ele desapareceu, esse cara. Ele desapareceu, gente, mas era muito louco. Toda vez que ele usava esse babado, ele se transformava numa outra pessoa totalmente diferente no quarto, sabe? Totalmente diferente no quarto. Era uma personalidade, sei lá, é uma colocação que vocês não têm noção, assim, sabe? Só vocês estando ali vendo mesmo pra ver o que que tá acontecendo, qual é o rolê que tá acontecendo ali. Ele ficava numa coisa assim que eu tinha que estar também colocada, sabe? Da minha forma pra aguentar aquilo. Só que chegou um tempo que eu não tava mais utilizando também essa colocação, o padê, sabe? Já tava me fazendo um pouco mal. Então eu já tava maneirando ali, então eu já não tava conseguindo acompanhar ele. Então ele utilizava o babado dele lá, eu já não tava querendo utilizar aquele bafo. Então eu já ficava estressada, sabe? Eu já não tinha paciência. Aí ele começou a perceber essas coisas também. Aí teve tempo que ele sumiu. Sumiu, sumiu. Mas antes dele sumir, aconteceu outro bafo também. Antes de sumir, ele aconteceu esse episódio que a gente foi pegar dinheiro lá perto de Higienópolis, não sei onde, que ele parou perto de um prédio lá, ele entrou, voltou. Depois ele ligou pra mim, falando bem assim, eu tava mexendo aqui nas coisas aqui de casa, eu achei US$ 300. Será que dá pra gente sair hoje? Isso foi em 2011, por aí, 2011. E eu falei bem assim, lógico, dá sim, bem, né? Aí ele falou que tinha achado esses US$ 300 dentro de um livro que ele tava mexendo lá. E só sei que depois disso aconteceram outras coisas também, gente. Como eu falei, já me levou em cada buraco, cada situação, coelho de carro que eu passei também. Só que vai ser uma história bem resumida. E aí ele sumiu.
Ele sumiu, desapareceu há um bom tempo, ficou meses sumido dali da rua, sabe, que eu trabalhava. Até que um dia ele apareceu do nada, assim, só parou com o carro do meu lado, assim, abaixou o vidro um pouquinho e colocou assim, colocou US$ 100 no vidro e me deu. Aí ele falou, pega de presente pra você. E foi embora. Aí ele foi, me deu esses US$ 100 e não voltou mais. Ele apareceu no dia seguinte. Aí apareceu no dia seguinte lá na rua, porque ele não tinha telefone, sabe? Então não tinha WhatsApp direito, essas coisas assim. Então ele me ligava às vezes. E ele falava japonês, eu quase não entendia ele direito, porque ele não tinha aquele sotaque abrasileirado ainda. O sotaque dele japonês era muito forte, então ele não tinha aquele. Ele não falava tão bem português ainda. Então eu atendia ele, então eu não. Era uma dificuldade para entender ele, para falar com ele. Mas a gente se entendia ali no ao vivo, sabe? Eu conseguia falar, gesticular, e ele me entendia super bem. Ele me deu esses US$ 100, apareceu no dia seguinte, aí eu entrei no carro dele, aí ele começou a falar a história, né? Ele falou que o dinheiro dele estava acabando, ele já não sabia o que fazer, ele teve que voltar pro Japão, para a empresa lá, teve que trabalhar para levantar uma grana, uma qué, para poder voltar pro Brasil. Aí foi o que ele fez. Foi pro Japão, ficou esse tempo lá, né, que ele me disse, voltou pro Brasil. Mas aí ia acontecer a mesma coisa, porque ele já ia gastar o dinheiro dele todo em colocação. E aí ele era uma maricona, falar maricona, não gosto muito de falar esse nome, mas ele era um cliente que saía comigo, né, direto. Depois desse tempo, ele começou a perder dinheiro, o carro dele, ele começou a bater o carro dele, mas só que ele batia o carro dele e já não consertava, porque não tinha mais dinheiro pra oficina. Ele foi caindo, sabe? Uma vez a gente foi na rua do. A gente foi lá no Trianon, eu, ele, dar uma volta, ele queria lá ver um menino, ele falou. E a gente conheceu um menino lá, no Trianon. E esse menino ele era colocado em pedra também, um menino bonito, gente, menino bonito. Aí o cliente falou bem assim, quanto que é pra você ir pro motel com a gente? Porque ele já ficou interessado, porque o cara ali era colocado também, né? E eu já fiquei ali, sabe, pensando, eu falei, não vou. Tanto, quando o menino entrou no carro, na porta de trás, eu saí. Eu só saí do carro, bati a porta, fui embora, peguei um táxi e voltei pro centro. Aí depois ele me falou que eles foram pro motel, eles ficaram usando droga a noite toda, com certeza fizeram lá vários babados, entendeu? Só sei que eu já não tava nessa vibe, como eu falei, porque eu já não tava utilizando o padê como antes, eu tava sem paciência pra cliente, pra ele. E outra coisa também, ele já não tinha o dinheiro como antes, né? Porque a gente tá ali na rua pra ganhar dinheiro também, né? A gente não tá ali pra ficar em pé de graça. Então, o dinheiro foi caindo, a paciência minha também foi caindo. Como ele saía comigo direto, e o aqué dele já não tava dando pra sair comigo, ele começou a sair com umas trans, com umas meninas colocadas também, que trabalhavam ali próximo, sabe, ficavam ali. Eu já não saía mais com esse cliente, porque ele já não tinha dinheiro suficiente, sabe, para bancar aquilo tudo. E uma vez eu conversei com uma travesti, eu tava na Rio Freire, eu conversei com uma travesti. Ela viu esse cara parando pra mim. E ela já é uma travesti bem antiga lá no centro de São Paulo. Ela viu esse cara parando pra mim, aí depois ela falou bem assim, amiga, você sai com ele? Aí eu falei, eu saio com ele há mó tempão. Aí ela falou bem assim, nossa, mas ele não sai com ninguém. Aí ela falou bem assim, a única travesti que ele saía aqui era uma menina aí. Ela falou o nome dessa atriz. Aí ela me explicou, ela saía com ele, era um cliente finíssimo, ele tem muito dinheiro, sabe? Só que ele já não tinha muito dinheiro naquela época. Mas ela falou que naquela época que ele saía com essa outra menina, ele tinha muito dinheiro. Tanto que ele que deu as plásticas dessa menina, sabe? Ele pagou as próteses, o silicone dela. Porque em São Paulo tem muito disso. Tem muito cliente que ele dá a prótese, dá o peito da bicha, assim, sabe? Que a gente fala assim, o cliente deu o peito, é porque às vezes ela saiu com o cliente colocado e o cliente colocado deu 10 mil, 15 mil reais pra ela, sabe? Ela foi lá, aí fala, o cliente que me deu o peito. Então é tipo isso, sabe? Então ele deu o peito pra essa bicha, deu silicone, sabe? Deu várias coisas pra ela. Só que nessa época que ele saía comigo, ele tinha dinheiro. Só que ele não tinha dinheiro como antes, sabe? Por isso que ele me pagava bem, como eu falei pra vocês. Só que depois de um tempo eles não estavam conseguindo bancar tudo isso. Mas antes disso, há muitos anos atrás, ele tinha muito mais dinheiro ainda. Então, pra vocês terem noção, sabe? Ele veio gastando todo o dinheiro dele em colocação. Pra chegar ao ponto de um dia eu estar na rua. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi ele andando pela rua. Ele tava com uma camisa azul, meio desbotada, com uma bermuda. E ele tava de chinelo. Aí ele chegou assim perto, e eu já não tava muito assim falando com ele, sabe? Assim, eu tava
Nossa, eu tava desprezando total mesmo. Porque muitas coisas aconteceram, muitas confusões aconteceram. Então eu já tava sem paciência, sabe? Eu já tava sem paciência real pra ele. Aí ele chegou lá na rua e ele perguntou pra mim se eu poderia dar R$ 5 pra ele e colocar gasolina no carro dele. Aí eu olhei pra ele e falei que eu não tinha R$ 5 pra dar pra ele, pra colocar gasolina no carro dele. E aí ele olhou pra mim e falou bem assim, eu sei que você tem, falou bem assim, você não vai dar R$ 5 pra mim, eu já fiz muita coisa por você, sabe? E realmente, ele já, como eu falei, ele já fez muita coisa por mim, em questão de dinheiro quando ele me pagava bem. E aí ele veio querer jogar isso na minha cara, sabe? Que não tem nada a ver. Eu tava só cobrando o serviço que eu tava prestando a ele. Ele queria minha companhia, ele tinha que abrir o bolso. E aí depois eu parei pra pensar que os R$ 5 que ele queria não era pra colocar gasolina, é óbvio. Ele tava assim, sabe? Eu saí com ele muito tempo direto, então eu conhecia o olhar dele quando ele tava colocado, o jeito ficava totalmente diferente. E sem falar no cheiro, né? Que é um cheiro inconfundível, é aquele cheiro, que eu não gosto nem de lembrar. E aí ele começou a falar essas coisas pra mim, eu falei que eu não ia dar R$ 5, que eu não tinha, que eu não era obrigada, bababá, bbb. Aí ele foi embora. E daí, gente, eu nunca mais vi ele. Essa foi a última vez que eu vi ele. Então, pra vocês verem como que a droga leva a pessoa, assim, ao fim do poço mesmo, sabe? Se ela não tiver alguém ali pra segurar ele também, sabe? Porque eu acho que a família dele sabia que ele usava droga, só que eu acho que ele já tava. Ninguém mais tava nem aí, sabe? Com certeza ele já tinha aprontado muito também. Porque, como eu falei pra vocês, a outra travesti que falou pra mim sobre ele já tava há muito tempo rodando no centro, sabe? Muitos anos, muito antes de eu chegar no centro, ele já saía com outras meninas e já vinha gastando todo o dinheiro dele nesse ciclo até chegar a esse ponto dele lá na rua pegar, me pedir emprestado, né? R$ 5 pra colocar gasolina que era óbvio que era mentira. Então a colocação ela é bem complicada, mas como eu falei pra vocês, se a menina também não for forte, não tiver uma cabeça ciente, ela vai cair juntinha com o cliente nesse buraco. E aí, gente, sinto muito. E esse cliente, ele também fez parte do episódio na minha vida lá em São Paulo, que foi ele que me levou na casa de uma menina que eu morava pra pegar minhas coisas, porque eu tinha saído da casa dela pra morar no hotel, no centro de São Paulo, lá no Grêmio. E esse cliente me levou na casa dessa menina pra pegar minhas coisas, né? Aí eu fui, dei todo o aqué que eu tava devendo pra essa bicha. Aí ela foi e me deu as minhas coisas. Só que na hora que eu abri a minha mala, não tinha roupa nenhuma, não tinha perfume, não tinha meus cremes, não tinha nada. E foi babado. E foi ele que me levou lá, inclusive. Ele era legal, sabe? Só que eu acho que a colocação ele levou ele pra outro estado. E também eu já tava numa outra fase que eu tava sem paciência. Porque com certeza, se eu ainda estivesse utilizando o padê, sabe? Eu com certeza iria pra ele, ia falar, eu ia juntinho com ele pro hotel. Eu ia falar bem assim, se você comprar um padê pra mim, eu vou com você pro hotel, não precisa nem pagar meu programa. Porque às vezes acontece isso, sabe? E acho que se eu tivesse nesse estado de estar só na colocação, com certeza eu teria ido procurar junto com ele, sabe? Porque eu já cheguei a passar muito mal com ele. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal mesmo, de virar. É por isso que eu tô falando, muitas coisas aconteceram também, sabe? Nessas saídas que eu tinha com ele. Então. Mas eu vou contar essa outra história também em outro momento. Eu lidar nessa parte da colocação, sabe? Da droga das noites de São Paulo. Como que foi a minha experiência. E eu vou contar também essa história numa próxima vez dessa minha amiga. Dessa minha amiga, né? Que ele me levou lá pra pegar minhas coisas. E ela só me entregou lixo. Bom, e é isso, gente. Curte esse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo!